5 tropos de fantasia que eu resolvi subverter na minha fantasia. Fala galera, vocês estão bem? Que bom que vocês estão aqui. E mais um vídeo aqui para falar um pouco mais sobre o universo do Trono de Eston que eu estou criando. E hoje eu quero falar sobre tropos, né? Não necessariamente explicar exatamente quais são os principais, né? Mas mostrar como eu tenho subvertido alguns deles, como eu tenho mudado alguns deles na narrativa da minha alta fantasia. E a primeira coisa é o que são tropos, né? Tropos são elementos, temas ou até recursos narrativos que se repetem, né? Em diversos filmes, histórias, diversas mídias, né? De diversos tipos. E esses tropos, eles são muito comuns em fantasia. E os principais aí que a gente vê é o escolhido, os arquétipos de personagens, o sábio, o nervoso, o poderoso, o medroso, né? São essas coisas. Mas o que eu quero falar com vocês, como eu estou subvertendo alguns dos principais tropos que a gente encontra aí em altas fantasias. Da minha nova fantasia, o Trono de Eston. A primeira delas é o conceito de escolhido. Sim, na minha fantasia existe um escolhido, assim como várias obras, só que a diferença é que, ao contrário da maioria das fantasias onde o escolhido ele é obrigado a ou ele luta contra o destino, ou ele simplesmente aceita o destino que foi lhe proposto, o escolhido da minha obra, que é chamado de Sense, ele pode simplesmente renunciar, ele pode abdicar do cargo dele e viver uma vida tranquila. Obviamente isso tem consequências para a sociedade e para o mundo, mas ele pode. Segundo tropo que eu quebrei é sobre reencarnação. Sim, a minha fantasia também funciona a partir de ciclos, assim como a Roda do Tempo e Avatar, a Lenda de Aang, né, que nós conhecemos. Porém, essas obras elas funcionam no formato de reencarnação, ou seja, é uma alma que reencarna em vários corpos ao longo de várias eras. No caso da minha fantasia, existe um conceito de ciclos, que é chamado de Idan, só que ele funciona baseado no conceito de encarnação. Existe uma diferença. Não é uma alma em vários corpos. São várias almas, vários corpos completamente diferentes, de pessoas completamente diferentes, mas que recebem uma única capacitação, um único poder. Tropo 3, o vilão ancestral. Na minha fantasia existe um vilão ancestral como qualquer fantasia que funciona em ciclos, né? A diferença é que ele aparece se ele quiser. Ou seja, ele pode em um ciclo, em um Idan, que é como eu chamo, ele pode aparecer ou pode simplesmente não aparecer. E ao longo da história do Trono de Eston exatamente isso aconteceu. Houveram eras onde ele apareceu e houveram eras onde simplesmente ele não foi citado, não foi visto, não houve batalha contra ele. Tropo 4, o sistema de magia. A gente aprendeu com Brandon Sanderson que a magia ela precisa ter custos, né? Só que no Trono de Eston a magia ela sim possui custos ao usuário, mas acima disso ela possui custos ao próprio mundo. Ou seja, a magia, o sistema de magia que é chamado de autoridade na minha saga, ele custa algo ao próprio mundo se ele for usado indevidamente. Tropo número 5 e último, política, religião e sociedade. Esses 3 conceitos estão completamente interligados, ao ponto de moldar algumas das tradições até um pouco estranhas de alguns povos, como por exemplo o povo do extremo norte da província de Parvusa, onde algumas famílias elas seguem a tradição de ter apenas um filho. Isso tem um motivo, porque foi moldado por conta da política, da religião e da própria organização social. E aí, ficou curioso? Se eu conseguir instigar a sua atenção, então peço para que você me acompanhe aí, me siga, continue acompanhando os bastidores da criação desse universo gigantesco e comenta aí, qual desses 5 truques você achou mais interessante?